CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Sábado, 9 de novembro de 2024. O CBN Universidade chega com informações sobre educação, ciência, projetos para a comunidade e as principais ações da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Marina Cavalcante. E eu sou Ana Flávia Souza. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CBN Universidade, programa feito por nós, alunas e alunos do curso de jornalismo, juntamente com o pessoal da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Convido você a ficar conosco até às 10 da manhã. E vamos aos destaques desta edição. Realizado o maior evento da UEPB, a 4ª edição do Congresso Universitário superou as expectativas e reuniu mais de 7 mil inscritos. Inovatec deposita pedido de patente para o processo de produção de um queijo que utiliza um coagulante vegetal. Vamos conhecer um projeto que divulga os benefícios da cannabis para uso medicinal. Estudantes e docentes de jornalismo utilizam a fotografia para debater racismo com alunos e alunas de escolas públicas. A entrevista de hoje é com a fotógrafa Carol Lopes, especialista em imagem digital, sobre o tema narrativas visuais por meio da fotografia. Vamos falar também sobre um projeto que dissemina notícias que apontam soluções para os problemas da sociedade. E ainda, no Campus 8, em Araruna, um programa de extensão leva conhecimento sobre o descarte correto do lixo para escolas públicas da região. O CBN Universidade está começando. A gente começa falando sobre o maior evento realizado pela UEPB. A 4ª edição do Congresso Universitário foi realizada esta semana, de 6 a 8 de novembro, ou seja, de quarta até ontem, com atividades em todos os campos da instituição, nas modalidades presencial, remoto e híbrido. O tema geral foi Inovação e Transformação, a Agenda 2030, se conectando com os maiores problemas enfrentados atualmente, como pobreza, sustentabilidade, questões de gênero e cuidados com o meio ambiente. O evento contou com palestras, mesas redondas, rodas de conversa, oficinas, exposições, feiras e apresentações culturais e de trabalhos científicos, tanto de pesquisas quanto da extensão. E se o evento é grande, os números também são grandiosos. O evento teve o maior número de inscritos dentre todas as edições. Mais de 7 mil pessoas se inscreveram, entre estudantes, técnicas e técnicos administrativos e docentes. Além disso, para realizar a 4ª edição do Congresso Universitário, mais de 1.000 pessoas trabalharam na organização, montagem, logística e funcionamento geral do evento. 500 estudantes de diversos cursos atuaram como monitores. Ao todo, 38 eventos de cunho científico, acadêmico e cultural aconteceram simultaneamente durante os 3 dias do Congresso. Um dos eventos foi o 31º Encontro de Iniciação Científica, o ENIC, que contou com a participação de mais de 600 estudantes que apresentaram trabalhos. Foi realizado também o 8º Seminário de Extensão, o SEMEX, que reuniu mais de 1.100 inscritos para compartilhar experiências e saberes provenientes das atividades de extensão. O Congresso Universitário este ano superou as expectativas de participação e foi avaliado de forma muito positiva, cumprindo mais uma vez o papel de ampliar a divulgação do conhecimento desenvolvido dentro da instituição, discutir temas importantes e oferecer experiências de crescimento e aprendizado para toda a comunidade acadêmica. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre os frutos de uma pesquisa na área de alimentos. A Coordenadoria de Inovação Tecnológica, a Inovatec, da UEPB, depositou recentemente uma patente de um processo de produção de um queijo de massa cozida com coagulante vegetal. A técnica utiliza o leite de cabra, permitindo a otimização da produção de um queijo seguro e saudável. Esse processo de produção foi resultado de uma pesquisa de mestrado desenvolvida em parceria entre a UEPB e a empresa de pesquisa agropecuária, a Embrapa Caprinos e Ovinos do Ceará.
Vamos saber os detalhes na reportagem de J. Rolim. Pesquisadores da UEPB desenvolveram um processo para a fabricação de queijo utilizando um tipo de coagulante para leite que tem a semente de girassol como matéria-prima. Este trabalho foi resultado da pesquisa de mestrado de Dorian Cordeiro Lima Júnior, dentro do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas. A minha motivação inicial foi de poder trazer um diferencial frente aos coagulantes comuns, visto que esses coagulantes eles não trazem nenhum tipo de benefício para os queijos, né? Tanto referente aos próprios queijos, o seu valor, quanto também para quem os consome. Então, os coagulantes de origem vegetal vêm justamente nesse sentido de poder trazer tanto benefícios para quem consome os queijos produzidos com esses coagulantes vegetais, quanto também para o produto em si, agregando valor e podendo melhorar a renda de quem produz queijos a partir desses coagulantes e também trazendo benefícios à saúde de quem os consome. O estudo foi realizado em parceria com pesquisadores da Embrapa Caprinos e Ovinos, de Sobral, no Ceará. A professora do curso de farmácia da UEPB, Flávia Buriti, foi a orientadora da pesquisa. A pesquisa envolveu a fabricação de queijos de leite de cabra com cultura probiótica, que foi isolada, essa cultura probiótica, ela foi isolada pelos pesquisadores da Embrapa Caprinos e Ovinos. Além disso, no queijo também foi utilizado extrato de semente de girassol, de modo que esse extrato de semente de girassol servisse como um coagulante natural em substituição ao coalho, né, que é utilizado na fabricação de queijos tradicionais. Então, utilizou-se esse extrato de semente de girassol na fabricação desses queijos. E também o extrato de semente de girassol, além de ter essa atividade coagulante, ele também tem compostos fenólicos, antioxidantes, apresenta nutrientes importantes para a saúde também. Então, foi uma maneira também de se fortificar esse queijo, né, com importantes nutrientes e compostos bioativos da semente de girassol. O estudo foi desenvolvido no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Alimentos, o NUPEA, do Centro de Ciência e Tecnologia da UEPB. O processo de fabricação utilizado na pesquisa resultou em queijos mais resistentes ao surgimento de micróbios indicadores de contaminação, ou seja, este procedimento resulta em queijos mais duráveis. Além disso, foram observados benefícios à saúde, como explica a professora. Foi possível verificar que a cultura probiótica, né, adicionada na fabricação desses queijos, ela desempenhou atividade proteolítica, né? Isso significa que existiu o metabolismo dessas bactérias sobre as proteínas lácteas, né, presentes no queijo, e isso é muito interessante porque a partir desse metabolismo das bactérias probióticas sobre as proteínas do leite, é possível produzir peptídeos chamados de bioativos, isto é, peptídeos que podem no nosso organismo, né, exercer algum tipo de benefício à saúde, né? Dentre os peptídeos lácteos mais estudados, né, estão aqueles capazes de inibir a enzima conversora de angiotensina e, dessa forma, exercer efeito antihipertensivo. Uma outra característica desses queijos, né, é que a bactéria Limosilactobacillus mucosae, ela se desenvolveu super bem, alcançando as quantidades mínimas que a literatura descreve como adequada para alimentos probióticos, né? Então, foram contagens superiores ao mínimo considerado adequado, que seria da ordem de 10 bilhões, né, de células dessa bactéria dentro numa porção de produto pronto para o consumo, né? No caso, o queijo. Também nós vimos que, no caso dos queijos adicionados dessa cultura probiótica,
foi possível verificar uma menor, né? Então nós vimos que, coliformes totais também, nós vimos que os queijos que foram adicionados da bactéria probiótica, eles foram menos suscetíveis à contaminação, menos suscetíveis à proliferação desses micro-organismos indicadores de contaminação, quando comparado ao queijo que não foi adicionado dessa bactéria. A professora Flávia explicou também por que o leite de cabra foi o escolhido para ser utilizado na pesquisa. Nós trabalhamos com leite de cabra, né, pelo fato da Paraíba ser o principal estado produtor desse tipo de leite. Então, é uma maneira de valorizar um importante alimento que é produzido localmente. E dentre os diferenciais ligados ao leite de cabra está o fato dele apresentar uma menor alergenicidade quando comparada ao leite de vaca, né? Não é incomum, né, nós encontrarmos pessoas que têm alergia ao leite de vaca, mas quando tomam leite de cabra, essas pessoas se dão super bem, não apresentando qualquer resposta alérgica. Então, é um leite muito melhor tolerado pela população de modo geral, né, do ponto de vista fisiológico. A professora destacou ainda a atuação de Dorian Cordeiro, que desenvolveu a pesquisa de mestrado na época da pandemia e encontrou muitos desafios. Muito do ganho, né, que nós tivemos com essa pesquisa foi a perseverança do discente para a finalização desse trabalho, né, que foi bastante desafiador, né, conforme eu mencionei, uma vez que muitas dificuldades foram encontradas durante o período da pandemia. Mas, felizmente, ele teve perseverança e conseguiu concluir o seu trabalho, né, que hoje gerou o artigo, né, publicado na revista Foods, que é uma revista importante da área de alimentos, né, e da área de nutrição e saúde de modo geral. Segundo a própria equipe de pesquisadores, o queijo produzido com extrato de semente de girassol deixa o produto final com cores e aromas diferenciados e atrativos. E com tantos resultados positivos, a Coordenadoria de Inovação Tecnológica, a Inovatec da UEPB, anunciou o depósito da patente desse processo de produção de queijo junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. J. Rolim, para o CBN Universidade. Obrigada, Jota. Vamos ao nosso primeiro intervalo. A seguir, o assunto é um projeto que divulga informações científicas a respeito da utilização da cannabis para fins medicinais. A gente vai e volta num instante. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado. O programa de pós-graduação em Ciências Agrárias da UEPB, que funciona em parceria com a Embrapa, abriu processo seletivo para bolsista de pós-doutorado. As inscrições vão até o dia 24 de novembro. Está sendo oferecida uma vaga. É preciso ter o título de doutor na área de agronomia ou afins. A seleção será realizada através de análise da produção científica, da avaliação do projeto de pesquisa e do plano de trabalho. Todas as informações do processo seletivo podem ser conferidas no edital disponível no site uepb.edu.br. E a Escola Agrotécnica do Cajueiro, vinculada ao Centro de Ciências Humanas e Agrárias do Campus 4 da UEPB, em Catolé do Rocha, abriu inscrições para as turmas de 2025 dos cursos técnicos em agropecuária nas modalidades integrada ao ensino médio e subsequente ao ensino médio. Ao todo, estão sendo ofertadas 160 vagas. As inscrições vão até o dia 29 de novembro e podem ser feitas presencialmente na própria escola ou online. O edital completo está disponível no site da UEPB.
E a ciência vem comprovando que a utilização da cannabis para fins medicinais traz benefícios para pessoas acometidas por diversas doenças. O uso da cannabis para a saúde já passou por avanços na regulamentação, mas ainda existem muitas dúvidas e o assunto continua causando polêmica. Pensando nisso, um projeto da UEPB investe na informação para que os benefícios da cannabis possam contribuir com a melhoria da qualidade de vida de mais gente. Eu conversei com várias pessoas envolvidas neste projeto e trago os detalhes na reportagem. Vamos ouvir. A cannabis para uso recreativo é considerada maléfica devido a seus efeitos psicoativos, sendo colocada na lista de drogas proibidas de muitos países. Entretanto, a ciência tem comprovado benefícios do uso medicinal da cannabis, tendo o potencial de proporcionar redução de sintomas em diversas patologias humanas, e foi buscando levar ao público os benefícios existentes do uso medicinal dessa planta que surgiu o projeto Sim Cannabis do Campus 1 da UEPB. A iniciativa é vinculada ao controle de informação sobre medicamentos, o Sim UEPB. A professora Lindomar Farias, do Departamento de Farmácia, é a coordenadora do projeto Sim Cannabis. Nosso estudo, onde tudo começou com cannabis, se deu em 2019, com a iniciativa de um aluno, Lucas Ravelli Gomes, que me procurou, e ele era muito curioso nessa área de psicodélicos, de estudos sobre cannabis, e me procurou sabendo se a gente podia ter um projeto sobre isso. Eu disse a ele que sim, e que poderíamos estudar juntos. E nosso projeto funciona na educação, onde nós mostramos, orientamos as pessoas sobre o uso correto da cannabis medicinal e também tentando desmistificar e tirar o estigma que essa planta tem. O estudante Lucas Ravelli, que deu a ideia de criar o projeto, fala um pouco sobre como surgiu a ideia do Sim Cannabis. Bem, meu envolvimento no projeto, ele começa aí mais ou menos a partir de 2019, onde houve o principal marco regulatório, podendo se dizer assim, da cannabis medicinal aqui no Brasil, que é a RDC 327. Ela foi no final do ano de 2019. Houve uma discussão bem maior nas mídias, a respeito do tema da cannabis medicinal no Brasil. A partir daí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o tema e aí me deparei com um sistema completamente novo, esse sistema endocannabinoide. A gente estuda vários outros sistemas, sistema respiratório, sistema circulatório, mas no sistema endocannabinoide eu nunca tinha ouvido falar. E aí nós produzimos canabinoides próprios que regulam boa parte das funções do nosso corpo, e aquilo me deixou fascinado. E aí eu cheguei na professora Lindomar e pedi uma oportunidade para ela, para que a gente pudesse desenvolver algum tipo de trabalho relacionado a esse tema. Lucas explica alguns benefícios da cannabis utilizada para fins medicinais. A gente vai ter Alzheimer, Parkinson, epilepsia, síndrome de Tourette, ansiedade, depressão. São várias das condições que o tratamento com cannabis ele tem realmente um efeito positivo. A gente vai ver também essa atividade para distúrbios metabólicos, por exemplo, então dislipidemia, até para princípio da diabetes, para um controle do nível glicêmico, o CBD ele tem uma ação muito interessante nesse ponto. É tanto que nos Estados Unidos, o órgão regulador, ele trata o CBD como se fosse um suplemento alimentar, Então a gente vê vários produtos alimentícios, que têm uma alta concentração de CBD, justamente também para atuar nesse padrão anti-inflamatório, em caso de atletas que fazem o uso para recuperar a musculatura, recuperar as articulações depois da prática do exercício físico. E por último, que é um tema muito importante também, que é do papel da cannabis na oncologia, não para o tratamento direto do câncer, mas para o tratamento paliativo, então para melhorar a qualidade de vida daquele paciente que está sob tratamento oncológico, Então a gente consegue ver várias linhas diferentes, de benefício no tratamento com cannabis. Isso também está relacionado até com o próprio caráter do sistema endocannabinoide. Ele é um sistema disseminado que está presente em praticamente o corpo todo, entendeu? Ele atua regulando mesmo a homeostase, esse equilíbrio do nosso corpo. Mesmo sendo utilizada atualmente por diversas pessoas para tratamento médico, a cannabis ainda é uma planta que, se usada de forma errada, pode trazer malefícios, como explica a professora Lindomar Farias. Quanto aos malefícios que a cannabis pode trazer se usada de forma incorreta, são as doses muito altas ou doses baixas
e o uso sem o acompanhamento de uma avaliação médica. A estudante do curso de farmácia, Lorene Braz, é bolsista do SimCannabis. Ela comenta sobre as atividades do projeto, que trazem benefícios tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade em geral. Desde 2023, quando eu iniciei como voluntária, eu e o grupo começamos a desenvolver atividades de orientações sobre o uso medicinal da cannabis. Nós criamos o Instagram, o SimCannabis, que ele é voltado a postagens científicas sobre a planta. Realizamos eventos com palestrantes que são especialistas na cannabis medicinal. Esses eventos são gratuitos e abertos a todos os públicos. Também realizamos algumas capacitações para os agentes de saúde da própria UBS da universidade, além de algumas aulas supervisionadas, tanto para os alunos da universidade, como por exemplo no curso de farmácia, quanto para os idosos na UAMA, que é a Universidade Aberta à Maturidade também da UEPB. Mas foi em 2024 que entrei como bolsista no SIM, com outro projeto voltado à cannabis, dessa vez sobre a parte de farmacovigilância e o acompanhamento farmacoterapêutico com pacientes que fazem o uso do óleo de cannabis na Abrace, que é a Associação Brasileira Cannabis Esperança aqui da Paraíba. Então, esse meu projeto ainda está em andamento e estamos desenvolvendo estudos na área de farmacovigilância voltada à cannabis medicinal, analisando casos e promovendo uma orientação científica à população. E na próxima semana, entre os dias 12 e 14 de novembro, a Universidade Estadual da Paraíba, juntamente com universidades nacionais e estrangeiras, integra a organização de eventos realizados de forma simultânea. São eles o primeiro Seminário Internacional de Educação do Campo e Educação em Territórios Rurais, o segundo Seminário Nacional de Educação Popular e Movimentos Sociais do Campo e o sexto Encontro de Pesquisas e Práticas em Educação do Campo da Paraíba. As atividades dos eventos vão acontecer em João Pessoa, no Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, com transmissão online. O objetivo dos eventos é promover o intercâmbio e a socialização de experiências e da produção de conhecimentos na educação, tendo como tema central movimentos sociais e educação do campo, protagonismo dos povos campesinos na reconstrução das políticas de educação. As inscrições para ouvintes podem ser feitas até o primeiro dia dos eventos. A editora universitária da UEPB, a EduUEPB, atingiu a marca de uma das mais lidas do mundo. De acordo com índices divulgados pela Cielo, a editora teve mais de 7 milhões de downloads nas principais plataformas digitais e traz indicadores cada vez mais expressivos. Os e-books têm conquistado leitores de mais de 50 países, além do Brasil. Entre os países que têm baixado mais livros digitais da EduUEPB estão China, Japão, Estados Unidos, Chile, Portugal, França e Itália. Por ano, a EduUEPB publica cerca de 70 livros na versão e-book. O site da editora é o eduepb.uepb.edu.br. Vamos para mais um intervalo. A seguir, você vai conhecer um projeto que utiliza a fotografia como ferramenta pedagógica para discutir o racismo. Tem ainda uma entrevista sobre narrativas visuais por meio da fotografia. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta aqui na 103.5, a rádio que toca notícias. Utilizar a fotografia para debater racismo em sala de aula, sendo também ferramenta de autoconhecimento, empoderamento e fortalecimento de identidade. Esse é o intuito do projeto de extensão Luz Negra, que realiza ações em escolas públicas. O repórter Alan Silva conta pra gente os detalhes dessa iniciativa. O Luz Negra é um projeto de extensão do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, que, desde 2018, vem transformando a forma como estudantes da rede pública enxergam e expressam suas realidades. Idealizado pelo professor do Departamento de Jornalismo da disciplina de Fotojornalismo, Rostam Albuquerque, e com a colaboração de outros docentes. O projeto nasceu com o intuito de discutir o racismo e as questões relacionadas à identidade negra desde a escola. O professor Rostam fala como desenvolveu a ideia de utilizar a fotografia como uma ferramenta pedagógica de impacto social. Antes de ser professor no curso de jornalismo da UEPB, eu fui assessor de comunicação na Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande. E lá eu tive contato com outras iniciativas pedagógicas
vinculadas à educação étnico-racial e ao cumprimento da legislação que determina a inclusão de temáticas da cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar desde a educação básica. E acompanhei também os desafios e as dificuldades da implementação dessa legislação, né? E eu percebi lá também, sempre quando eu ia com a câmera para os eventos da secretaria, né, quando eu chegava nas escolas com a câmera exercia uma certa atração em uma parcela muito significativa dos estudantes, né, dessas crianças e adolescentes. Então, daí surgiu a ideia de usar esse fascínio pela fotografia, pela câmera, para gerar o debate. E aí, quando eu me tornei professor da UEPB a partir de janeiro de 2016, essa ideia foi sendo criada aos poucos, e aí a gente formalizou isso enquanto projeto de extensão e passou a executar a partir de 2018. Desde então, a iniciativa já foi implementada em 5 escolas municipais de Campina Grande, além de uma escola cidadã integral técnica em Puxinanã, na região do Agreste Paraibano. A fotografia é utilizada não apenas como uma forma de expressão artística, mas como um meio para debater o racismo e valorizar a cultura afro-brasileira. Mais do que apenas cliques em imagens, cada oficina representa uma oportunidade para que os jovens possam falar sobre suas experiências, construir a autoestima e fortalecer a própria identidade, como explica o professor Rostan. Então, a gente tem percebido que o uso da fotografia ele proporciona um meio de expressão muito positivo, inclusive para estudantes que muitas vezes têm uma dificuldade de se expressar oralmente, textualmente, né? A fotografia possibilita essa expressão de uma forma talvez até mais livre. A gente tem percebido também o impacto disso na autoestima dessas crianças e adolescentes que estão numa fase, né, estão numa faixa etária de formação da identidade, e que essa questão da autoestima é muito, muito importante, bem como também na identificação, né, na autoidentificação desses estudantes enquanto pertencentes a essa cultura negra brasileira e pertencentes ao povo negro, né? Então, por exemplo, nas primeiras edições, a gente aplicou questionários antes e depois da realização das oficinas, e a gente percebeu que o número de estudantes que se autodeclaravam negros e pardos aumentou após o final das oficinas, né? Então, ou seja, a gente acaba contribuindo para uma quebra de estigma e para essa autoidentificação de forma positiva enquanto integrante do povo negro brasileiro, enquanto participante integrante dessa cultura. Atualmente, o Luz Negra conta com a participação direta de 3 professores dos cursos de História e Jornalismo, que trazem suas experiências acadêmicas e pessoais para enriquecer o trabalho. E para quem vivencia essa troca de saberes, o impacto vai além do que se pode ver nas fotografias. É o caso de Gabriele Martins, bolsista do projeto e aluna do curso de jornalismo. Nesses pouco mais de 2 anos que eu estou no Luz Negra, eu acho que a coisa que mais me atrai, assim, pelo fato das experiências vividas, é justamente a oficina. Porque nela a gente tem a possibilidade de aprender com crianças e adolescentes da rede pública e também ensiná-los, né? Eu acho que esse trabalho de educação antirracista que a gente faz é muito importante. É algo que, por exemplo, eu gostaria de ter tido na minha educação básica e eu não tive. Então, todo aquele processo de ministrar oficinas e de trazer as questões de raça à luz da fotografia, né, a partir da fotografia, eu acho que é uma forma muito didática de você ensinar, porque a fotografia, ela é uma representação da nossa sociedade, da nossa história. E o nosso país ele foi construído a partir de uma história muito ligada com a escravização de pessoas, né? Então, não tem como a gente desvencilhar desse passado. Inclusive, não é interessante, né? É importante que a gente se lembre para que a gente não volte a repetir certas coisas. Com o passar dos anos, o Luz Negra não só foi ganhando visibilidade, mas também se consolidou como uma referência no combate ao racismo e na promoção da equidade social na região, mostrando que, mais do que uma simples extensão universitária, é uma verdadeira ferramenta de transformação social. Alan Silva para o CBN Universitário. Obrigada, Alan. E a nossa entrevista de hoje também tem a ver com fotografia, né, Marina? É isso mesmo. Vamos falar sobre narrativas visuais por meio da fotografia. Esse foi o tema abordado em uma oficina realizada durante o evento Grão Fino, realizado em parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande. A oficina foi ministrada por Carol Lopes, que é fotógrafa, pesquisadora, editora especialista em imagem digital e tem vasta experiência no Brasil
e no exterior. Eu conversei com ela e você ouve agora o que Carol falou sobre o trabalho dela e as narrativas visuais. Com formação em arte e mídia pela UFCG e pós-graduação em fotografia pelo Centro Universitário SENAC de São Paulo, Carol Lopes passou 7 anos no coletivo fotográfico Companhia de Foto, onde desenvolveu projetos autorais e publicitários. Sua trajetória inclui a curadoria no Instituto Inhotim, além de colaborações com renomados fotógrafos como Rafael Vilela. Ela explicou como é esse processo de criação em conjunto. O processo com o fotógrafo Rafael Vilela, ele é muito similar ao processo com todos os fotógrafos que normalmente eu trabalho. Num primeiro momento, ele compartilha o projeto, a ideia, o argumento, me contextualiza um pouco desse cenário. Eu só posso ajudar nesse processo se eu tenho uma total compreensão do que o fotógrafo está querendo abordar com essa temática. Daí, no segundo momento, eles normalmente me compartilham um bruto, mas não um bruto completo, um bruto já passado por uma pré-edição. É um bruto amplo, são bastante imagens, né? Não há pouca foto, não. E daí, a partir desse primeiro bruto, eu vou desmembrando junto com o fotógrafo e vendo os possíveis subtemas que emergem da narrativa. Vou colocando algumas imagens separadas em conjuntos, iniciando o processo e estando atenta às relações dessas associações de imagens que a gente vai estabelecendo. Depois, num outro momento, a gente junta todos esses subtemas e a partir daí a gente começa uma edição mais consciente de acordo com o tema que ele está querendo retratar de fato. Por que esse pré-select, essa pré-edição, ela é super importante? Ela é muito importante porque a gente precisa se familiarizar com esse acervo, prestar atenção às sutilezas e às cifras dessas imagens, olhar atenta cada uma das fotografias e entender como elas estão se relacionando umas com as outras. Eu costumo dizer que é um trabalho muito metódico, que tem uma organização ali que você segue alguns critérios, mas que depois ele é completamente subvertido e aí sim cabe espaço para a criação da narrativa e entra até dentro do processo de criação mesmo. Para a gente criar é preciso muita organização, mas lembrando, a gente organiza para subverter depois. E com a popularização da fotografia digital, a especialista acredita que o desafio é justamente destacar essas histórias em meio ao excesso de imagens. Para mim, um ponto-chave agora já é dado. O celular está aí, eu acho maravilhoso, todo mundo consome e produz imagem. A gente precisa aprender a interpretar, a ler, a fabular em cima dessas imagens antes de querer contar uma história. Depois, quando a gente entender esse processo, aí sim, vamos iniciar um processo que, da mesma forma que a gente escreve um texto, uma poesia, a gente pode escrever, contar histórias a partir de um grupo de imagens. Segundo ela, a fotografia digital mudou a forma como a gente produz e consome imagem fotográfica. Na minha perspectiva, eu não acho que a fotografia digital mudou a forma como a gente conta imagem. A fotografia digital, na verdade, mudou a forma como a gente produz e consome uma imagem fotográfica. Se produz muito, se consome muito. No entanto, a gente não tem eu vou dizer um termo aqui que eu não sei se ele é correto. A gente não tem um letramento visual, a gente não foi ensinado na escola como a gente conta uma história a partir de imagem, como a gente olha para uma fotografia, para uma imagem e identifica os signos e decodifica esses signos e associa com o contexto onde a gente está inserido. Para quem está começando, Carol dá a dica. O mais importante é olhar ao redor, observar e começar a criar narrativas com o que se tem à mão, até mesmo com a câmera do celular. Primeiramente, eu sou da turma que acredita que o celular é uma ferramenta super potente. Eu sou contra todo esse fetiche que tem de equipamentos fotográficos, de que você precisa de uma super câmera para conseguir ser um bom fotógrafo. O celular é uma ferramenta que está aí na mão de todo mundo. O que conta uma história, o que faz uma boa fotografia, na minha opinião, não é um equipamento fotográfico, e sim é o olhar sensível daquele que está fotografando e que está olhando o entorno e que tem essa história para contar. Antes de tudo, para eu contar uma história a partir de fotografias, eu preciso saber que história é essa que eu quero contar. Eu sabendo que história é essa que eu quero contar, é pegar o celular e ir fotografando
tudo que eu acho que se relaciona a isso. Num segundo momento, você vai pegar esse material, editar, vai olhar. Eu sempre recomendo fazer um trabalho muito paralelo com a fotografia e com a escrita. É muito importante você saber o que você está querendo transmitir com as suas imagens. Se você não sabe o que você quer transmitir, como que você vai querer que outras pessoas olhem para o teu material e entendam o que você está querendo transmitir? A minha dica é: pensa num tema, escreve, pode ser com palavras-chave. O que eu quero abordar? Qual o meu tema? Quem que eu quero sensibilizar? O que eu quero discutir? Que sensações eu quero despertar em quem entre em contato com esse meu projeto? Daí você fotografa. Olha as suas fotografias, olha de novo a tua listinha, teu texto, vê o que está batendo, pensa, essas imagens, essa foto aqui, ela se relaciona bem com o que eu estou querendo passar. E daí vai fazendo um trabalho em paralelo. Você vai perceber também que às vezes, eu ainda não consegui chegar nessa sensação aqui que eu estou querendo passar. Vou voltar em campo de novo, vou fotografar de novo, vou ver se agora, dessa vez, vai sair. E é uma coisa processual, de tentativa e erro, tem muita frustração no meio do processo e é normal, a gente tem que aprender a lidar bem com as frustrações e seguir. Entender que muitas vezes o processo de trabalho ele é tão rico quanto o ensaio, a narrativa visual finalizada. Chegamos ao nosso último intervalo. A seguir, uma reportagem fala sobre um projeto que foca em divulgar notícias que apresentam soluções para os diversos problemas enfrentados pela sociedade. E mais, iniciativa do Campus 8, em Araruna, chama a atenção para o descarte correto do lixo. O CBN Universidade volta num instante. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos ao último bloco do CBN Universidade e a gente fala agora sobre o projeto anti-horário do curso de jornalismo da UEPB, que busca disseminar boas notícias focadas em soluções. Os detalhes na reportagem de Gabriele Martins. O Anti-Horário é um projeto de extensão do curso de jornalismo do Campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. Ele foi criado com o objetivo de propagar o chamado jornalismo de soluções, como explica o professor de jornalismo digital, Antônio Simões, que é coordenador do projeto. O anti-horário, como o próprio nome já diz, busca construir narrativas que partem de um problema e apresentam as soluções para esse problema. Essa é a grande diferença, é o grande diferencial. A gente trabalha com base no jornalismo de soluções, que tem como um dos seus pilares justamente gerar insights por meio dessas narrativas para que as respostas que a gente conta por meio das nossas histórias possam ser replicadas em outros ambientes. Após 5 anos de atuação, o projeto foi dividido em 2 partes, sendo uma responsável pelo desafio anti-horário e a outra pela revista digital. Natália Guiar, bolsista do projeto, falou como funciona a atuação da equipe no desafio. O desafio anti-horário ele é basicamente construído por oficinas em escolas públicas aqui de Campina Grande. Então a gente vai até essas escolas, sugere o tema da oficina e, tendo a escola aceitado nossa proposta, a gente começa o nosso desafio, que é empoderar esses estudantes das escolas para que eles se tornem agentes de transformação social e consigam se empoderar e serem vistos e se tornarem protagonistas das próprias histórias. As parcerias de projetos de extensão com escolas públicas revelam o que a extensão universitária tem de melhor: as trocas com a sociedade que contribuem para um mundo melhor. E se tratando do anti-horário, a mais duradoura e sólida parceria é com o Instituto Federal da Paraíba, campus Campina Grande. Desde 2019, o Anti-Horário e o IF News atuam em conjunto naquilo que o professor de língua portuguesa do IFPB, Golbery Rodrigues, entende como conectar instituições em troca de um bem comum. Ele também apontou os frutos da parceria. E o que eu mais destaco de exitoso foi a vitória de alunos do campus Campina Grande num evento chamado Cineastas 360 Graus, promovido pelo Facebook em parceria com diversas instituições de ensino, em que os alunos deveriam produzir um documentário sobre um tema sensível. E os alunos que lograram êxito nesta etapa
foram capacitados pelas oficinas do anti-horário. Portanto, nós temos resultados que trazem mais conquistas para alunos do IFPB a partir das capacitações que o anti-horário promove. A outra parte do projeto é a revista digital, que busca contar histórias de iniciativas de transformação social. O material, que já está na 4ª edição, teve seu último volume lançado no mês de outubro e abordou o tema Soluções na Educação. Eva Leite, bolsista do projeto e editora da revista, falou como se deu o trabalho. É uma experiência bastante enriquecedora para mim, enquanto bolsista. A gente tem esse contato direto com o campo acadêmico, com a extensão e também com os colegas do curso, em que a gente realmente tem essa experiência do coletivo, de estar lá no laboratório, de estar realizando a revista realmente como uma redação de revista para a gente conseguir fechar nesse número, como estamos hoje na 4ª edição da revista Anti-Horário. Uma das iniciativas abordadas nas reportagens da 4ª edição da revista é o projeto Supera T21, idealizado por Betânia Santiago. A iniciativa promove a integração no esporte adaptado de pessoas com a trissomia do 21, que era conhecida como Síndrome de Down. Betânia enfatizou a importância da visibilidade para a luta das pessoas com deficiência. Eu, como a idealizadora do projeto, eu fico muito feliz, em nome de todas as mães que fazem parte do Supera T21, porque é a visibilidade que o projeto está tendo e é exatamente isso que nós queremos, visibilidade para as pessoas com deficiência. E esse projeto, essa revista caiu assim a calhar muito bem. Eu estou muito emocionada e muito feliz também com isso. Gabriele Martins, para o CBN Universidade. Obrigada, Gabriele. E no campus 8 da UEPB, que fica em Araruna, o programa de extensão Lixo do Bom atua em escolas sensibilizando e conscientizando estudantes, funcionários e professores. Vamos saber mais sobre essa iniciativa na reportagem de Matheus Ronelli. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Brasil gera cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano, mas apenas 4% passam pelo processo de reciclagem e reaproveitamento. O descarte incorreto pode contaminar o solo, a água e o ar. Pensando nisso, na cidade de Araruna, campus 8 da Universidade Estadual da Paraíba, surgiu em 2016 o programa de extensão Lixo do Bom, que busca conscientizar a população sobre a importância do descarte correto do lixo por meio de práticas sustentáveis. Orientadora de um dos projetos, Adriana Ribeiro, professora de Engenharia Civil da UEPB, explicou o foco da iniciativa dentro do município de Araruna. Então, o objetivo principal do projeto é justamente incentivar, sensibilizar tanto o corpo estudantil como também os funcionários das escolas do município de Araruna, né? E qual seria o foco principal? Adotar uma política, de seletividade aí dos resíduos sólidos, com ênfase principalmente ao incentivo das práticas voltadas à questão da educação ambiental. Isso vai conduzir a algo transformador, vai servir como base para algumas mudanças na vida dessas crianças, na vida das pessoas ao redor, dos funcionários, para construir uma sociedade ambientalmente mais sustentável. O Lixo do Bom desenvolve suas atividades junto à universidade e escolas públicas da cidade de Araruna. O coordenador do programa, Igor Souza, professor do curso de Engenharia Civil, falou como são desenvolvidas as ações. E aí a gente tem 3 frentes de trabalho, digamos assim. Uma primeira, que a gente atua realizando atividades educativas junto com os alunos, Então a gente faz palestra, às vezes faz uma gincana, às vezes faz um teatro de fantoche, joguinhos e tal. Então a gente dá uma ajustada com base na faixa etária aí da molecada. Também a gente faz um trabalho junto aos funcionários da limpeza desses colégios, tá certo? Para que eles aprendam como separar, como deixar o resíduo disponível adequadamente para a coleta da prefeitura. E faz também uma qualificação junto com os professores desses colégios. A gente vai discutindo alguns temas sobre resíduos sólidos, justamente para que eles se sintam mais preparados para abordar esse tipo de tema na sala de aula, né? O Lixo do Bom criou equipes chamadas de grupos multiplicadores.
que são formados por alunos e servidores das escolas parceiras. O objetivo é manter e disseminar as práticas de coleta seletiva, mesmo com a finalização das ações do projeto nessas instituições. Flávio Miller, estudante do curso de Engenharia Civil e bolsista do programa, é responsável pelo treinamento dos grupos. Ele falou sobre a importância da iniciativa para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional. O programa Lixo do Bom ele me oferece uma oportunidade única de aplicar na prática o que eu aprendo na minha formação acadêmica, não só o que tange a questão de recursos sólidos, mas também por meio de atividades eu consigo desenvolver algumas habilidades futuras que eu vou precisar no meio profissional, como organização, responsabilidade e trabalho em equipe, que são coisas aí essenciais para o ambiente de trabalho. O contato que eu tenho também com as questões ambientais que envolvem todo o projeto de sustentabilidade amplia o meu conhecimento na área e também me ajuda a entender como esses temas eles podem ser aplicados de forma real e prática em diferentes setores da sociedade. Matheus Ronelli para o CBN Universidade. Obrigada, Matheus. E o CBN Universidade deste sábado vai ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Marina Cavalcante e Ana Flávia Souza. Reportagens de J. Rolim, Ana Flávia Souza, Alan Silva, Gabriele Martins e Matheus Ronelli. E entrevista de Marina Cavalcante. Com edição e finalização de Isis Coelho e Lucielen Lima. Edição técnica de Apolo Ricarte. Direção-geral de Hipólito Lucena. E tenha um ótimo final de semana. O CBN Universidade volta no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.